Então, pessoal, chegamos no capítulo 4 que a gente combinou, né? Que a gente iria entender como não sair de um modelo que a gente entende que não serve, né? De crenças que não nos servem mais, para não ir lá para o oposto, né? Que é o antimodelo. O nome desse capítulo, vou pegar aqui para vocês, a verdade em família, a libertação de mitos pela prática do amor, né? Então, a gente costuma falar bastante sobre as raízes culturais, né? No nosso grupo a gente fala sobre a palavra enxovalhado, né? Que é uma palavra que pra gente sempre foi muito normal, muito tranquilo, muito faz parte da rotina. E aí, quando chegavam os namorados da família, todos questionavam a palavra que não existia. A gente quer mostrar que existe no dicionário, né? Então esse, claro, é um exemplo bem básico, bem tosco, pra gente conseguir entender que existe coisas ali combinados em família que a gente nem percebe, que são bem fortes, bem arraigados. E assim são aquelas famílias que são mais tradicionais, aquelas famílias que são mais liberais, e cada um tem ali sua comemoração lá. Tem gente que faz as festas regada muito álcool, outras famílias não tem álcool, né? Não pode ter. Umas famílias são mais religiosas, outras não acreditam em nada. Então a gente tem ali alguns conceitos que a gente traz em família, né? E a gente precisa entender se a gente pode e deve reproduzir essas crenças que a gente traz às vezes de muitas gerações, né? Algumas coisas que já não servem mais para nós, a gente precisa modificar, né? E a gente não pode sair de um extremo oposto para ir para o outro. Por exemplo, o que é uma repetição, né? Um pai que bate muito no filho, que espanca o filho, e aí o filho cresce e repete aquele ato, né? Pega o seu filho e também espanca muito, né? Ele tá mantendo esse modelo, né? Que a gente sabe que não é um modelo legal, né? Aí, para ter um exemplo, né? Bem resumido dos exemplos que o livro traz. O que seria o antimodelo, né? Ele traz um exemplo de uma senhora que aceitava tudo do marido, que o marido batia nela, batia nas crianças, ela fazia aquele horror, né? E ela insistia com os filhos que tinham que conviver com o pai, se dar bem com o pai. A filha cresce, arruma um relacionamento com o marido super de boa, super tranquilo, só que ela passa o tempo todo ameaçando ele, de que se ele encostar nela, ele vai ver, ou se trair ela, né? Sempre coisas que ele nunca fez nada para merecer aquele tipo de tratamento. Então ela já se defende, né, de algo que o cara nem faz, né, porque ela traz no seu subconsciente aquele modelo do pai, né, e da mãe, e ela não quer aquele modelo para si. Só que ela vai pelo caminho errado, que é ir pro antimodelo, né, pro oposto, né, sendo às vezes agressiva, tendo uma relação de desconfiança com o marido que não fez nada. Então, é isso que a gente não pode sair de um extremo para ir para outro extremo, né? A gente tem que achar o caminho do equilíbrio. Ok, eu tive um pai violento, certo? Eu não vou agir com violência com meu filho, mas eu também não vou ser permissivo, né? Eu tive um pai violento que maltratava minha mãe, e eu não quero isso para o meu relacionamento, mas eu também não vou agredir o marido, né? Então é isso basicamente que esse capítulo nos traz, né? E lembrando assim, ó, que as leis de Deus não nos pedem para sofrer. Deus não nos coloca o sofrimento como uma obrigação, né? É a gente que busca o sofrimento para reparar as coisas que a gente faz, né? A gente se sente nessa necessidade de sofrer, né? Mas Deus não. Deus é amor. Deus quer que a gente aprenda, que a gente evolua, né? Que a gente siga o caminho correto do equilíbrio. Então, gente, assim, ó, a proposta do capítulo é que eu não preciso amar, né, um pai que me maltratou, um pai que maltratou minha mãe, né, um marido que não foi legal comigo. Eu não preciso aprender, não conseguirei aprender, sair lá do ódio, da raiva, do rancor e ir por o amor, né? Então ele nos convida a pensar assim, tá, eu ainda não consigo perdoar. Por que eu não consigo? Como eu posso
fazer isso, né? Como eu posso não sentir ódio, né? Então a gente não pode, simplesmente porque a gente acha que a gente tem, porque tem esse dever lá que o Evangelho nos prega, né? Do amor filial, né? Do honrar pai e mãe, achar que a gente tem a obrigação, né? De aceitar e de amar as pessoas, né? Então a gente tem que criar essa noção, né, de que é um processo, que eu sou imperfeita, que eu não vou conseguir amar. Se eu for tentar dizer que amo, vai ser mentira, vai ser um fingimento, e isso não me leva a lugar nenhum, né? Então eu preciso aprender, até porque eu tenho que me autopreservar. Se uma pessoa me ameaça, me faz mal, eu não vou estar fisicamente com ela, mas eu posso sim pensar de forma positiva, buscando que essa pessoa melhore também. E pra gente não se alongar muito, eu vou trazer só rapidinho aqui os mitos pra gente avaliar. Então a gente tem o mito de amar todos os filhos da mesma forma, né? E aí entra a briga, né? Porque as mães dizem, eu amo todos os filhos da mesma forma. E na verdade não, a gente não consegue amar todos da mesma forma, porque cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua experiência. Com alguns espíritos a gente já tem uma relação de amizade, de amor, de carinho de muitos séculos. Com outros a gente está construindo respeito agora, para depois construir o amor. Então é normal que a gente tenha essa diferença na relação. Não quer dizer que não ame, que não queira bem filho, tá? Mas que vai ser diferente a relação com cada um deles, né? Então a gente pode ficar mais livre para amar, né? E construir com cada filho uma relação, sem também aquela situação, eu amo mais esse, eu protejo mais esse porque sou coitadinho, né? E deixo os outros de lado. Se eu tenho mais dificuldade com o outro, eu tenho que me esforçar para demonstrar carinho, atenção na primeira infância, porque a criança não vai entender, né, isso, e aos poucos ir buscando ter essa relação de confiança e de respeito com todos os filhos. Segundo mito, nós temos o mito de todos os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. Então, a gente sabe que existe, né, essa relação de honrar pai e mãe, que a gente deve respeito aos nossos pais, mas a gente não pode se sentir na obrigação, a gente tem que fazer por responsabilidade, né, fazer o que está ao nosso alcance, mas a gente não pode querer ser a supermulher, o super-homem e se responsabilizar por tudo, né? Então às vezes a gente não vai conseguir suprir todas as necessidades, né? E aquele pai, aquela mãe que a gente gosta, que a gente ama, claro que vai ser muito mais fácil. Agora, eu cuidar de um pai e uma mãe que sempre tive um relacionamento ruim e me fazer de coitado, também não vai me adiantar nada, não vai fazer bem não. Então eu tenho que fazer por responsabilidade, por oportunidade de melhorar, de conhecer melhor aquela pessoa, de refazer os laços que deveríamos ter feito durante a vida, certo? Outro mito. Mito de obrigação de conviver para manter a harmonia da família. Então, assim, gente, vamos dar o exemplo que o livro traz, né? Aquela pessoa que não gosta de estar no ambiente, a família briga muito, que bebe e faz fiasqueira, e ele não gosta de estar naquele ambiente. Então, ir obrigado nesses ambientes, nessas festinhas familiares, não vai adiantar de nada. Então, às vezes, é importante a gente se distanciar, se auto-observar, se fortalecer, para quando ir com qualidade, realmente estar lá, buscando conviver com as pessoas, buscando pontos em comum com aquelas pessoas. Então, nem 8, nem 80, nem você, não tem que conviver, mas também não se obrigar a ir. E o último mito, né? Mito de que haja uma relação familiar harmoniosa. Mito de que, para que haja uma relação harmoniosa, é preciso aceitar tudo o que os familiares fazem. Não. Eu preciso aceitar as pessoas, eu preciso buscar amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas eu não tenho que aceitar o comportamento. Por exemplo, daquele exemplo que a gente deu, né? Que a mãe lá queria que a filha convivesse com o pai mesmo depois de adulta, sendo que o pai era um traste, né? Por autopreservação da sua vida, inclusive, da sua saúde mental, ela tem o direito de se manter distante, né? Mas isso não significa que ela tenha que odiar, manter sentimentos negativos. Ela pode respeitar, manter distância, mas quem sabe no futuro aquela pessoa precisa de ajuda, que ela possa ter essa responsabilidade de ajudar. Mas não, eu não preciso manter relacionamentos
tóxicos que nos fazem mal. Feito isso, encerramos o capítulo, um resumão, né? Porque esses capítulos são gigantes. A gente passa aí 1 hora falando sobre eles e aqui a gente faz um resuminho de 10 minutos. Mas já dá pra gente pensar aí sobre as nossas relações, né? E como a gente pode melhorar. No próximo encontro a gente vai falar do próximo capítulo.